Caríssimos irmãos e irmãs, um bom dia. Que a paz de Deus, a cruz de Criador, seja conosco desde sempre. Que a nossa mãe, a rosa mística de Nazaré, como também aquele que foi e sempre será o nosso caminho, a verdade e a vida, Jesus, representado nesse expoente quadro que esteja conosco, a cúpula espiritual do Instituto Espírita Cidadão do Mundo, aqui na filial Unidade de Santana do Paraíba, aos nossos mentores espirituais, aos que são socorridos na estrutura extrafísica, na erradicidade, passando pelos seus diversos atendimentos, pelo que existe em toda a casa espírita, existe na erraticidade no mundo espiritual, uma estrutura mais ampla de hospital, de clínica, de posto de saúde, portanto, que eles possam, uníssono conosco, fazer com que, raciocinando acerca do tema que venhamos a aqui apresentar, ao longo dos próximos minutos, quem sabe, busquemos ser um pouquinho melhores do que fomos até o prezado momento, até esse instante, nas duas dimensões, a qual estamos interagindo com o Pai, com a fonte criadora. E sim, é sempre uma alegria retornar a Santana de Parnaíba. Bem sorte que hoje está sol. Olha a energia das marcas, dos elementares. Esse ar mais puro que dificilmente, da onde eu venho de Osasco, assim conseguimos respirar. Não é difícil, né, queridos irmãos e irmãs? Ainda mais nesse momento final de provas e expiações, transição planetária. Olha o que está acontecendo no mundo, mas é a separação do joio e do trigo. É os sinais dos tempos. Sim, estamos vencendo. Se alguém tem dúvida, não tenhais mais. Esse é o momento ao qual todos nós, a convite do Rabi da Galileia, do meio do caminho, precisamos ser os trabalhadores da última hora. Porque como diz lá na obra qual nós iremos trabalhar daqui a pouco, ele já entrou com o seu dedo espiritual transcendente, cada um que busca esforçar-se para aqui voltar por meio das sucessivas encarnações. Próximo estágio evolutivo que nós estamos nos desafiando para atingirmos de uma forma mais séria, que é o mundo de regeneração. E o tema que nós queremos trabalhar hoje, queridos irmãos e irmãs, é um tema bem tranquilo no sentido da compreensão. Porém, na hora de colocarmos em prática, é desafiante. Porque se cada um de nós está em um estágio evolutivo, nós não temos o hábito de dizer que cada cabeça é uma sentença no mundo. E assim é, porque somos viajores do universo, nem certezas temos de sermos originários no reino nominal do planeta Terra. Porque disse Jesus, há muitas moradas na casa do Pai. Não sei se é de compreensão de todos nós aqui, mas a partir do momento que o princípio inteligente atinge o reino nominal, consequentemente, o seu livre-arbítrio relativo, jamais absoluto, pelo menos até o prezado momento de estágio evolutivo, podemos ter a certeza do que há de ser bom para a posteriori nós corremos, como também aquilo que nós escorregamos em nossos pensamentos e ações e temos que recompormos. Na frase de Jesus, o plantio é livre e a colheita é obrigatória. Então, conscientes desses alicerces iniciais do aparentemente fácil entendimento do que aqui nós iremos trabalhar, haveremos de nos desafiar ainda mais com as vicissitudes que todos nós passemos no nosso dia a dia. Porque quem de nós, queridos irmãos e irmãs, não tem aquele cadinho de orgulho, de vaidade, de arrogância e de prepotência? Mas, em contrapartida, será que já construímos algum alicerce no campo da moral, da caridade e da fraternidade? A humildade, a fraternidade, o amor, ou façais ao próximo aquilo que gostaríamos que fosse feito a nós mesmos? Sim, já construímos isso. Então, voltando ao ponto que eu havia dito há pouco, não sei se é de conhecimento de todos nós, mas o Espírito, ele tem duas asas que precisam ser lapidadas e potencializadas em cada oportunidade reencarnatória, que é o lado do intelecto, conhecimento, a expansão de consciência, como também o lado da moral, consequência dos esforços empreendidos nesses intelectos, e por meio dos primeiros nós estamos adquirindo caridade e fraternidade. Assim sendo, é normal que nós estejamos nos desafiando em nosso dia a dia
para que não somente reincindamos nos erros do pretérito, de reencarnações anteriores, como também no presente saibamos trabalhar os momentos turbulentos que nós estamos passando, individualmente como coletivamente, no nosso orbe. Então vamos a convite desta obra, a qual nós a conhecemos integrante da codificação kardeciana. Assim foi a terceira obra publicada em sua primeira edição pelo codificador professor Allan Kardec, Hippolyte Léon Denis Rivaio, lá nos idos de janeiro de 1864, o Evangelho segundo o Espiritismo. E queremos trabalhar, estamos próximo ali do início desta obra. Vai ser o capítulo 7, itens 11 e 12. Lembrando que esta obra é composta de 28 capítulos, sendo que o 28º é uma coletânea de preces escritas construídas por Allan Kardec. Já os demais capítulos, sempre nós teremos em seu início e no desenrolar de cada entendimento, os conhecimentos e pesquisas desenvolvidas por Allan Kardec. E no fecho de cada capítulo, nós teremos as instruções dos Espíritos, da falange do Espírito da Verdade. Como, por exemplo, é o que nós iremos trabalhar nesta manhã de sábado, itens 11 e 12, de forma mais ampla, trazendo o que os irmãos espirituais podem nos proporcionar de forma transcendente a respeito disso que precisamos trabalhar no nosso dia a dia, do orgulho, da vaidade, da arrogância, da prepotência, da fraternidade, da simplicidade, do prazer de servir, do prazer de ser útil, de ter a certeza que quanto mais façamos em prol de uma coletividade, mais reverter-se a nosso próprio favor, ainda que não colhamos aqui logo no presente, mas somos seres eternos, porque temos que ter pressa. Quanta ansiedade intrínseca nós temos. Eu mesmo sou um dos que tenho muita ansiedade. De fevereiro de 2024 até o prezado mês, praticamente 2 anos e um mês, eu já tive só gravada no meu canal do YouTube, fora algumas cintas que eu perdi devido a problemas técnicos, 210 exposições em diversas casas de São Paulo. E muitas vezes os irmãos falam, eu não consigo falar um pouco mais devagar, porque cada um tem a sua acessibilidade para a captação da informação. Eu falo, mas é verdade, eu assumo esse meu defeito, mas é um defeito de fábrica. E tudo que é defeito de fábrica, para que possamos cortar pela raiz, é muito mais difícil. Vocês concordam, queridos irmãos? Pergunto, será que cada um de nós aqui, sem exceção, temos os nossos defeitos de fábrica? Ah, como nós não temos! Que bom e bem-aventurados somos todos nós que os assumamos, porque assim vamos nos lapidando. Tem casos mesmo que eu já fui pela terceira, quarta, quinta vez, aí eu lembro que devido a um comentário sempre sugestivo e construtivo para o indivíduo que esteja à frente, trazendo e conduzindo matemática, eu lembro que sim, eu preciso falar um pouco mais devagar, dar essas quebradas para que raciocinemos e, como bem disse a irmã Marilda, possamos interagir e, quem sabe, no final, fazer algum questionamento acerca do tema ou até mesmo algo que esteja a respeito da doutrina dos Espíritos. Então, esse há de ser o convite a cada um de nós, queridos irmãos e irmãs, e já estamos no início de nossos atendimentos. Vamos ver então que vem os irmãos espirituais lá no início deste item, Lacordaire, na cidade de Constantina, um ano antes da publicação desta obra, em 1863, nos afirmaram o seguinte: aos pobres de espírito que outrora viveram na terra, no meio de encarnações anteriores, lógico, Deus concede a missão de vir esclarecer-nos. Então significa que em nossa humanidade, em séculos e milênios anteriores, passaram grandes vultos, alguns conhecidos e outros mais no anonimato, fazendo com que, pelos conhecimentos por eles mesmos adquiridos, esforços individuais em prol do coletivo, aqui deixassem a semente para que um dia ela germinasse e nós pudéssemos ser as árvores frondosas que viéssemos a dar bons frutos e não fôssemos a figueira seca de absorver um conteúdo e guardar para mim ou guardar para nós mesmos em nossa individualidade.
não podemos, né, queridos irmãos e irmãs, como nós atingiremos o estágio de regeneração. É impossível que caminhemos para um novo nível de estágio evolutivo se nós não formos os artífices, os construtores desta nova terra. Porque nunca caiu nada do céu de graça em qualquer canto deste universo para as criaturas da fonte criadora que é Deus. Tudo é construção, tudo far-nos-á de forma benéfica ou malévola as oportunidades vindouras que recebamos por nossas ações ou não ações. Porque questionamos acerca desta primeira frase de Lacordaire. Será que o mundo exige mais de nós, os espíritas, os cristãos, ainda que indiretamente? Afirmo-nos que sim. E que bom também que Deus, por meio do seu elo maior e mais perfeito que aqui pisou, em seus aproximados 33 anos de vida física, em uma única encarnação, Jesus disse-nos que haveríamos de responder por pensamento e atos, sentir por sentir. Que bom que assim é. Porque a irmã e todos os demais trabalhadores das demais casas religiosas não precisa ser espírita, espiritualista apenas, não. Qualquer casa que promova atendimentos em massa sempre pede colaborações, porque nada cai do céu. É a luz, é a água, é a manutenção, é as cestas básicas, que ao chegar, eu sempre gosto de chegar cedo nas casas espíritas. Não tenho carro, tenho moto, então isso facilita bastante. Eu vejo muitas vezes acontecer aqui mesmo um irmão que não pôde vir receber e buscar a sua cesta básica, e que bom que ele pôde receber, graças ao quê? Aos nossos auxílios. Então sim, voltemos a Jesus. Bem-aventurado esse ser transcendente em afirmarmos que nós responderemos sentir por sentir o que fazemos, mas também o que deixarmos de fazer. E aí poderá vir um choro e ranger de dentes. Até mesmo, será que muitos terão uma oportunidade de voltar no meio do campo encarnatório a este órgão da nossa querida essência Gaia ao planeta Terra, se não melhorarem-se no seu dia a dia, tanto psíquico, mental, como também no físico, nos atos, ter horas de ver, ouvidos de ouvir e mãos de agir. Grande desafio de cada um de nós. Quando Lacordaire vem nos dizer que veio sim, irmãos, dar-nos os exemplos, que é isso que construir-nos-á em seres melhores, para que rumemos os patamares evolutivos que aguardam-nos. Afirma-nos assim a esta obra que nós estamos trabalhando em seu capítulo 3, item 4, a escala evolutiva dos orbes. Conhecemos até 5, até o prezado momento, os mundos celestes e divinos, onde Cristos planetários, anjos, arcanjos e serafins lá, nesses mundos transitórios, podem entrar e sair a hora que eles quiserem, como nós na Terra, que estamos presos. É um planeta prisão, ainda em seu estágio evolutivo. Então, inexoravelmente todos nós haveremos de atingir a perfeição relativa, jamais absoluta. Voltamos à fonte criadora a Deus. Só Ele pode ter a perfeição absoluta. Então nós, na condição de criaturas, haveremos de obter, como Jesus assim o é, porque Ele também é criatura, não é criador. Atingiu sim, pelo menos divisamos pelos seus exemplos empreendidos em nosso órgão, a perfeição relativa, e há de ser para a nossa eternidade o caminho, a verdade transcendente e a vida que devamos construir em cada ato. Um sorriso, num abraço, num aperto de mão, entrar naquela porta para dentro e transmitir boas energias, ainda que estejamos passando por desafios lancinantes em nossas vidas, em que não passa, seja por meio de recursos financeiros, seja por meio do lado da saúde física, ainda que não recebamos na sequência, ao término da nossa exposição, com a cúpula instrutória que já presente desde o início do dia, aquilo que tenhamos ou venhamos buscar em nossa integralidade, fiquemos satisfeitos pelas as energizações, os reequilíbrios que aqui recebemos, porque a cura pode estar lá na frente, daqui um dia, uma semana, um mês, um ano, alguns anos, algumas poucas décadas. Como é bom que acendemos essa consciência, porque seremos gratos, satisfeitos com o que Deus, o nosso Pai, os nossos mentores podem nos proporcionar. E quem sabe possamos também trabalhar ali na proposta do óculo da curva. Se eu não tenho muito para distribuir aos mais necessitados, que eu faço pouco que eu consiga.
Não é assim que daremos apenas e somente satisfação à nossa consciência? Ai, que bom que assim não é. Que bom que esses seres transcendentes, a qual lá por há pouco afirmou-nos que aqui passou, estão inclusive muitos encarnados e outros mais reencarnar-se-ão no nosso orbe, para que mais exemplos tenhamos, absorvamos e os coloquemos em prática para o nosso próprio benefício. Não nos esqueçamos, quanto mais bem nós fizermos, é a nós mesmos que nós estamos auxiliando, ainda que não tenhamos essa visão transcendente das promessas que nós colhemos no nosso dia a dia. Alguém tem dúvida que o orgulho é uma grande chaga da humanidade? Vejamos alguns pontos. Vaidade exacerbada. O corpo não é perecível. Nós não somos espíritos imortais, apenas e somente só ocupando temporariamente mais um corpo de tantos outros que tivemos no passado. Então, por que valorizar tanto o corpo físico no lado supérfluo, superficial? Não que não devamos observar a manutenção de tudo o que precisamos a este corpo físico dar satisfação. A alimentação, o líquido, as atividades físicas, a boa leitura, o que nós estamos ouvindo, o que nós estamos vendo, como também o que nós estamos compartilhando, já que estamos num mundo globalizado, respondendo sentido. O sentido é a nossa consciência e ao nosso Pai maior. Ressentimento. Por que muitas vezes nós temos que ouvir algo e guardar conosco? Por que nós temos que nos equiparar àqueles ditos obsessores, irmãos em ignorância, desequilibrados? Porque quando assim nós fazemos, é assim que nós estamos abordando e demonstrando qual é o nosso atual estágio evolutivo. Agora, e se nós ouvíssemos, ainda que não gostássemos, ainda que estivéssemos com uma relativa razão, verdade, mas saísse no outro ouvido, nós guardamos, é aquele livro. Um ou mais, que ele possa, um dia como nós, ter a oportunidade de expandir a sua consciência para essa cúpula espiritual, dita pela Marília, que aqui sempre está presente nas 24 horas do dia e nos 7 dias da semana, também assim ele possa ter a oportunidade onde quer que ele esteja, para que não cometa os erros do passado, não desfira ao trem, verbalmente ou até mesmo no olhar, energias negativas. Diga-me o que andas, que direito tu és. Diga-me o que pensas, que poderei dizer, com quem possais estar acompanhados espiritualmente falando. Os nossos inimigos não se afastam de nós, mas, porém, todavia, entretanto, no entanto, não obstante, a partir do momento que desequilibramos o que nós estamos atraindo para nós, não sei se é do conhecimento dos amigos espirituais, mas atualmente, conforme esses mesmos amigos que trabalham na luz, neste orbe estão um pouco mais de 8 bilhões de reencarnados. Mas sabe o que eles afirmam também? Buscando voltar para cá, socorro. 16 bilhões. Se formos somar nas duas dimensões, buscando as suas ascensões diretas ou indiretas, conscientes ou inconscientes, quase 25 bilhões de seres no reino boreal, que precisam dar uma definição em suas vidas, ou vão conosco em objetividade para o mundo de regeneração, ou serão realocados, recambiados, deslocados para orbes em estágios evolutivos inferiores ao nosso, quais sejam, por exemplo, planeta de provas e expiações em estágio inicial, ou outros em estágio intermediário. Estamos no estágio final, correto? Não é isso que a codificação e as obras complementares assim afirmam-nos, como também os vídeos que nós assistimos pelo YouTube e outros mais canais que divulgam vídeos. Ou estaremos não conscientes das nossas obrigações, do que aquilo que nós assinamos consciencialmente no contrato reencarnatório e não colocando em prática aquilo que prometemos colocar, infelizmente, pelo menos por um tempo determinado, tá bom? Porque Deus não castiga ninguém. Nós estacionamos em nossa objetividade evolutiva. Regrediu, o espírito não regride, tenham certeza disso, tá bom, queridos irmãos e irmãs? Mas podemos estacionar. Haja vista e convido-os para quem quiser ampliar um pouco mais o conhecimento acerca desses pontos finais a qual eu acabei de relatar, o estudo de duas obras transcendentes que falam muito sobre essa temática. Eu poderia citar 3, mas vou citar só 2, porque a terceira que eu ia citar é uma quadrilogia, é 4 vídeos, então um pouco mais pesado. Mas vou citar 2. A Caminho da Luz, de Emmanuel, por meio de Chico Xavier, como também a obra Os Exilados de Capela, do Edgar Arnon, demonstrando-nos que o intercâmbio entre mundos
de espíritos despertos e despertos ocorreu desde toda a eternidade, desde o princípio do princípio, esse que nós ainda não temos a capacidade de entender tão pouco informações, assim nos foi dita, porque estamos buscando sair do segundo nível de estágio evolutivo em nosso nome, que é o mundo de provas e expiações. Então, assim que a palavra mediúnica, aproximadamente 500 livros já publicados de Chico Xavier, afirma-nos, seja por Emmanuel, seja por meio de Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante, por meio também de Sheila, como aqui foi bem citado, pela Irmã Maria e tantos outros mais. Então vamos nos esforçar para que deixemos de uma vez por todas, de baixo para cima e de dentro para fora, distribuindo ao meio e eliminando de nossas vidas para a eternidade esses ressentimentos negativos. Haveremos de conseguir, mas precisamos nos esforçar para tanto. Falta de empatia, como eu falei há pouco. Vamos ser mais felizes, vamos buscar ser mais agradecidos pelo que nós temos. Digo mais, queridos irmãos. Às vezes eu converso com alguns amigos espíritas também, dizendo o seguinte: como eu queria ter mais condições pecuniárias, queria ter um bom carro para mim fazer palestras em locais mais distantes, e outras mais situações, um bom emprego. Gostaria de ajudar mais pessoas no campo do recurso material. E aí, durante a madrugada, o que nós fazemos mesmo? Nos 7 dias da semana, de 6 a 8 horas, a qual o corpo físico repousa e nós, em espírito, voltamos para o mundo espiritual. Eu digo aos amigos a qual me acompanham na atual encarnação, não liguem para que eu fale, tá bom? Eu quero continuar desse jeitinho mesmo, porque eu tenho que aprender a agir dentro da proposta do óbvio da prova. Porque muito tive no passado disso, eu já sei, tenho certeza absoluta. E agora eu tenho que saber trabalhar no pouco. Bem-aventurados são os que tenham essa consciência transcendente e aceitar a sua condição. Não murmurar, não resmungar, porque isso não acrescentar-nos em nada para a nossa evolução espiritual. O que nós queremos para nossas vidas, benesses ou conturbações? Já chega as que o mundo nos despeja diariamente por meio de todos os meios de comunicação. Não nos contaminemos com o que o mundo tente empreender em nossas consciências. Muito pelo contrário. Recebamos aqui em Santana de Parnaíba, no Instituto Espírita Cidadão do Mundo, por meio da cúpula espiritual, na 4ª dimensão, da dimensão espiritual, como também dos trabalhadores encarnados nessa 3ª dimensão, a material, as benesses que faremos uns seres melhores, desde que as colocamos em prática e saiamos de uma vez por todas dessas pequenez a qual infelizmente a humanidade tanto assim empreende em prejuízo do seu próximo. Se o único Pai nós temos que é Deus e todos nós somos irmãos desde o princípio inteligente, lá estagiando no reino mineral, até nós que estamos no reino nominal, porque não haveremos de nos auxiliar reciprocamente. Quem assim não fizer, está estacionando a sua caminhada evolutiva. E desejamos, queridos irmãos e irmãs, que ninguém de nós aqui, os que já passaram, os que estão aqui presentes, os que ainda passarão em próximos atendimentos ao longo de 2026, que assim hajam em sua vida. Não desejamos, pelo contrário, saibamos os alicerces que precisamos construir para que abandonemos essas mazelas. Aqui tanto nós as cometemos lá em encarnações pretéritas. Dificuldade em aceitar ajuda ou admitir erro. Pois é, ajuda, porque não receber ajuda é uma forma de trabalharmos gordura, vaidade, arrogância, prepotência. Bem-aventurados são os que aceitam ajuda em qualquer uma das oportunidades de auxílio que nós precisemos receber em nossas vidas, porque qualquer ajuda é benéfica desde que tenhamos consciência sobre isso. Mas a continuar o Cordeiro ainda lá em Constantina nos dizendo que, ó Isão e cegueira, Deus ao acaso estabeleceu entre vós alguma distinção pelos corpos físicos, perecíveis, transitórios, fugitivos e passageiros, e num campo físico de um orbe. É uma pergunta ou ponto de interrogação. O invólucro do pobre não é o mesmo do que o rico, já que tudo é empréstimo. Deus empresta uma encarnação. Como haveremos de responder o empréstimo que nós recebemos? O Criador fez 2 espécies de homens? Tudo quanto Deus fez é grande e sábio. Será que alguém de nós haveremos, ou os que já, por meio dos meninos desencarnaram, conseguiram levar que seja um fio de cabelo para o mundo espiritual? Não. Mas o que nós levamos para lá?
as requisições intelectuais, os atos empreendidos no campo da moral. No início dessa semana, tem uma média de 3 a 4 exposições por semana em diversas casas. Eu convidei os seguintes irmãos e irmãs que estavam presentes para que fizessem essa consciência. Se eu de moto posso fazer isso, porque eu ando com uma mochila de 70 quilos, quiçá uma pessoa que anda de carro, um ou mais carros que ela tenha em sua garagem, será que é tão difícil de nós armazenarmos um alimento, uma bolacha ou qualquer coisa que seja em algum lugar que não nos incomode visualmente, como também nos que entram em nosso veículo, para dar um farol, em um trânsito, em uma lentidão, dói ou não dói a nossa alma quando nós vemos uma senhora vindo com uma criança de colo? Muitos ainda assistem. Pois é, mas só nos explica sobre os cristãos, o que nós estamos fazendo. Aí eu pergunto ainda, que eu perguntei lá também, se fôssemos contar isso em 12 meses do ano, 365 dias, se nós em um mês pudéssemos distribuir de 5 a 10 alimentos, como temos isso em um ano? Como temos isso em uma encarnação numa média de 78 anos? Olha porque Jesus é cirúrgico. Cada um há de responder sentiu por sentiu os atos praticados, os pensamentos empreendidos ou a ausência de pensamentos que deveriam ser empreendidos, porque nós, capacidade para isso já as obtemos, como também os atos que por nós deveríamos, por esses pensamentos que não foram empreendidos e também não foram empreendidos os atos em prol dos mais necessitados. Será que é o convite que o Acordeiro nos faz consciencialmente? É o remédio amargo como há de ser, irmãos e irmãs, mas é salutar. É o que lapidar-nos em espírito para que, pela meritocracia, caminhemos para as próximas décadas e séculos ao mundo de regeneração e cá retornemos ao novo corpo físico masculino, feminino, o que importa. As experiências são transcendentes desde que as saibamos assumi-las para nós e as coloquemos em prática, porque assim ascenderemos de uma forma mais séria. É o que faz com que nós temos esse raciocínio de que, sim, apenas e somente depende de nós mesmos, nossa individualidade, caminharmos para a nossa felicidade, logicamente relativa, não absoluta, porque muito ainda teremos que caminhar para atingir essa felicidade absoluta, ainda que essa absolutividade seja relativa, sendo cada um de nós criaturas do Pai maior. Então, para que não cometemos aqueles tópicos e outros mais que nós temos em consciência que nós ainda os cometemos, em menor mediano ou maior grau, façamos isso, arrependamos, porque isso é transcendente. Primeiro empreendemos o auto-perdão, porque se estamos conscientes de que muito ainda estamos aquém de uma evolução intelectual como também moral, é normal que nós cometemos ainda erros. Um passo para trás para que empreendamos 2 assertivos à frente ao objetivo. Porque nós precisamos empreender a busca do perdão. Diz, perdoemos para que estejamos fortes, sólidos, enraizados nos alicerces do Cristo e assim distribuamos bênçãos aos mais necessitados. A necessidade da reparação. Porque também disse Jesus, olha ele lá nos olhando e dizendo, filhos, irmãos e irmãs, não julgueis para não ser de julgar-vos, porque cada um de nós, como já erramos. E que bom e bem-aventurados somos todos nós que temos um esquecimento transcendente ao acoplar-nos em espírito num corpo material. Já pensou se nós descobríssemos o que os que estão ao nosso lado dentro de casa fizeram conosco? E nós, ou fizemos e empreendemos em prejuízo deles, e agora a fonte criadora Deus quer que ressarçamos consciencialmente por meio dos atos a serem empreendidos, porque enquanto não caminharmos juntos, jamais haveremos de ascender individualmente, como também na ascensão do nosso órgão, como são missões que nós temos a ser praticadas, concordam no nosso dia a dia. Por isso que eu disse no início, é um tema de facílima compreensão, mas a prática colocar no nosso dia a dia, nossa como desafio. E todos vocês, principalmente os que estão à frente de grandes trabalhos espirituais, são os maiores devedores. Não tenhamos dúvida disso. Não basta falar. Não é somente falar que está acontecendo em fora ou algo. Tem que ser praticado. Senão de nada vale. Quem quer que seja aqui ou em qualquer canto deste universo, chamado planeta Terra, vir a ser um dom espiritual, uma boa oratória. Andar
arrancar enormes aplausos, mas não podem alicerce e ferramenta da modificação de si mesmo, e também dos mais necessitados. E lógico, sempre haveremos de ter a oportunidade do recomeço consciencial por meio das sucessivas reencarnações. Assim, lógico, a todos nós é acessível estarmos nas tarefas do bem. Muitos de nós não temos tempo para, por exemplo, sermos voluntários, trabalhadores aqui do Recém Sertão de Paraíba. Tem que ser a Camaruba, aqui nós convivemos e sugestionamos. Se não temos tempo, empreendamos, por meio dos trabalhos por nós realizados no campo profissional, alicerces para a manutenção dessa casa. Nos itens doados, no recurso pecuniário, ou, se não pudermos nessas duas situações, no tempo que devemos a disponibilizar. Constância nas ações do bem. Disciplina no trabalho. Não foi o que assim disse Emmanuel Achille no início da década do século XX, quando no início ali da sua lavra mediúnica e da sua programação missionária? Chico, disciplina, disciplina, disciplina. Deverás ter o resto de vossa vida, nos seus 92 anos de idade, até o ano de 2002, a qual Chico voltou para o mundo espiritual. Desapego das coisas materiais. Vamos cuidar com esse tópico. Porque precisamos das coisas materiais para que mantenhamos em atividade em uma estrutura vasta, mas não acumulemos. Olha como sempre a gente vive Jesus. Olha como ele se é e há de ser pela eternidade, caminho, verdade e vida. Não acumuleis ouro, tesouro, onde as traças corroem, onde os ladrões possam roubar. Fidelidade ao Evangelho do Cristo, ao Evangelho do nosso bem-agir, ao Evangelho de cumprimentarmos diariamente, porque todos nós temos problemas, mas não transfiramos ao outrem aquilo que cabe apenas e tão somente a nós mesmos lapidarmos, porque assim, ou fazendo assim, ou agindo, teremos a fidelidade empreendida de baixo para cima, de dentro para fora, demonstrando aos nossos mentores que esforçando-nos nós estamos para que melhoremos a cada dia que passa. Sim, vamos trazer em servir sempre. Preguemos com os bons exemplos. É o que eu disse, não basta falar de Deus. Importante agir. Nem precisa abrir a boca para ser útil e transcendente no universo, mas ter mãos de agir. Dominar os vícios, defeitos e imperfeições. Renunciar a privilégios transitórios. Bem importante. Porque nós estamos falando até o momento que nós passamos por essas situações, mas haveremos de as eliminando aos poucos de nossas vidas. Voltemos ao acordar onde vivem dizer que todos os homens são iguais à balança divina, somente as virtudes os distinguem aos homens de Deus. Todos os espíritos são da mesma essência, lá do fluido cósmico universal, da matéria-prima do universo, como todos os seres a qual nós conhecemos como criatura, assim também são originários, e todos os corpos foram feitos da mesma massa, não importa a cor, a condição financeira, o país, a região que nascemos, não importa. O importante é ser útil ao meio, ser feliz, caridoso, fraterno. Assim, a caridade e a humildade são os seus títulos de nobreza, aos que bem-aventurados assim já buscam comportar-se jamais na integralidade. Em um mundo de provas e expiações, nem Chico foi perfeito, nem Divaldo Pereira Franco, nem Mário Teresa de Calcutá, nem Irmão Dulce, nem estes da culpa espiritual, quiçá nós. Mas haveremos de um dia inexoravelmente sermos lá naqueles estágios evolutivos, a qual citei, capítulo 3, item 4 da obra que nós estamos trabalhando, o Evangelho segundo o Espiritismo, é o que nos convida agora a acolher nossas consciências e sim é acessível. Mas é o abandonar do homem velho, é a reforma íntima, é a porta estreita. Não vai ser fácil, queridos irmãos e irmãs, como não está sendo até o presente momento, mas haveremos de conseguir, se esforços para isso nós assim os empreendermos. Volta ele dizendo-nos e continuando que e todos vós que sofreis as injustiças dos homens, sede indulgentes para as faltas dos vossos irmãos, lembrando que vós mesmos não estáis sem manchas. E isso é caridade, mas é também humildade, simplicidade. Não julgueis para ser julgados. Como julgar alguém se
intrinsecamente, consciencialmente, nós sentimos que muito pior nós fizemos no passado. E como eu disse, bem-aventurados somos todos nós por não lembrarmos disso na atual encarnação. Vejamos as pequenas crianças, que um dia serão adultos, não trazem em seu consciente a lembrança do que eles fizeram no pretérito, para que eles caminhem no presente e possam ter as suas oportunidades de ascensão, como nós na idade adulta estamos tendo a oportunidade, como um dia nós somos eles e tantas vezes ainda voltaremos na condição de crianças. E qual é o nosso desejo por esses queridos pequenos seres estelares? Que eles vençam, acertem em suas programações, como nós, ali assinadas consciencialmente, ao acoplarem atualmente nesses pequenos corpos físicos. É a lei da oportunidade evolutiva onde quer que nós estejamos neste universo ou em outros mais. Será que existem multi-universos? Será que o James Webb já descobriu muitas coisas que ainda não são divulgadas para a nossa humanidade? Porque capacidade para tudo não temos ainda de as absorver. É o que fica como ponto de interrogação as nossas consciências, porque o mundo está caminhando para frente. Queremos aqui caminhar junto com este mundo, a qual a experiência nós estamos tendo neste jovem ou planeta Terra. Será que a prece, a conexão com Deus não é decorada jamais, mas a sentida, a genuína, cristalina, mostrando ou demonstrando ao nosso Pai Maior as reais necessidades, ainda que não recebamos os benefícios das necessidades que nós sabemos que todos nós temos. Ela sim pode renovar pensamentos e pacificar as nossas emoções, os desequilíbrios que os irmãos espirituais, a qual nós não enxergamos com os olhos físicos, buscam empreender em nosso prejuízo, atraindo as energias da espiritualidade superior. Por isso que é importante que tudo que nós recebamos na sequência, com o médio Serginho e a cúpula espiritual da porta para fora do Santana de Parnaíba, aqui do Iecim, mantenhamos-nos com essas energias e não as dissolvamos na primeira fechada do farol, ou de motoqueiro, ou de um próprio carro, ou de um transeunte que passou fora da faixa, em lugar errado. Mas quem assim não faz? Por isso que a gente volta sempre no Cristo, não julgueis para não ser julgados. É importante que tenhamos essa consciência. Perdoemos quem está fazendo coisa errada, porque nós ali na frente também faremos. Quem assim não faz? Em pequeno, mediano ou maior grau. Tenha essa consciência, caminhamos juntos e buscamos alicerçarmos das mãos unidas espirituais que transcendem as materiais, para que evoluamos em nossos momentos atuais. Afastando os espíritos obsessores, desequilibrados em ignorância, que um dia serão co-criadores, um dia serão cristos planetários, como também nós inexoravelmente nos seremos. Tudo é questão de tempo, tudo é oportunidade de despertar de consciência, motivando nossos inimigos a nos perdoarem por meio do quê? Dos bons atos praticados, que é só o que nós estamos tentando trazer de entendimento para que melhoremos a cada dia que passa, revitalizando os mecanismos de defesa imunológica do nosso corpo físico. Não sei se a maioria dos irmãos aqui também sabem, mas o que reflete ou respinga no corpo físico nada mais é que as construções, infelizmente malévolas, que nós ali construímos em encarnações pretéritas e que ficam guardadas, impregnadas e são trazidas por nós por meio do dito corpo semimaterial ou perispírito, que é a nomenclatura a qual nós a conhecemos estudando a doutrina dos espíritos. Então sim, em estado de vigília com os olhos abertos, nós espíritos, junto com os nossos corpos e os nossos corpos semimateriais, perispirituais, aqui estão presentes. E esses que nós estamos aqui ao lado, mas não os enxergando, também estão caminhando com seus corpos semimateriais, também estão. Para que não tenhamos mais corpos semimateriais, só corpos perispirituais, precisamos atingir novos patamares evolutivos, a qual esse capítulo 3, item 4 do Evangelho segundo o Espiritismo convida-nos para que assim acessemos esses próximos níveis de estágio evolutivo que inexoravelmente nós conseguiremos assim agir. É muito importante que saibamos conquistar e empreender a manutenção dessa oportunidade de defesa imunológica para que não sejamos contaminados com o meio e saibamos o que tudo que nós recebemos aqui possa transmutar e reverberar de forma positiva ao nosso semelhante dos 7 dias da semana, até que aqui retornemos, seja no último dia da semana ou até mesmo no sábado pela manhã, como aqui nós estamos fazendo neste exato momento. Então, assim, consciencialmente, vem a poder, continuando nos dizendo, numa palavra, sede verdadeiros cristãos e atingireis o reino da verdade. Verdade de que tudo que eu faço que é bom, reverter
pensa a meu próprio favor e a cada um de nós. Mas o que eu fizer de errado, por ignorância e insuficiência de conhecimento, eu hei de ter que desenrolar no presente ou no futuro, porque não tinha livre e a colheita é obrigatória que viu que assim não é. Assim, jamais transferiremos para o trem ou haveremos de postergar aquilo que cabe a cada um de nós empreendermos para que atinjamos o reino da verdade consciencial que fará transformar-nos em seres melhores para o meio, pelo nosso campo psíquico e energia transmutante e transbordante em benefício dos que estão em desequilíbrio. Abre os olhos à luz, eis que as almas dos que se foram estão de volta. Ai, como estão! Em maior número, diga-se de passagem, que pena que nós não podemos hoje enxergar. Nós, em grande maioria, né, queridos irmãos? Alguns sim, outros não. Uns enxergam em mim de novo e está tudo certo. Para que recordemos dos nossos deveres conscienciais da atual encarnação, para que corrijamos os prejuízos do pretérito das anteriores. Temos também o contributo lógico aqui do nobre irmão, o Adolfo Bispo de Alger, agora na cidade de Marmã, 2 anos antes da publicação dessa obra, em 1862. Lembram-se que nós estamos trabalhando com as instruções dos Espíritos no capítulo 7, itens 11 e 12? Sim. Então agora vem o nobre Adolfo Bispo nos dizer que elas te dirão com a autoridade da experiência a verdade que nós devemos construir. Quanto às vaidades e às grandezas de vossa passageira e efêmera existência carnal, são pequenas, ínfimas, com certeza pequenas e ínfimas e passageiras, que não levaremos para a eternidade diante dessa mesma eternidade. Assim convido agora um outro plano espiritual a buscarmos os reais valores que beneficiaram-nos para onde quer que nós estejamos a posteriori. Continua o nobre Adolfo Bispo de Alger dizendo: a caridade e a humildade, enfim, essas duas irmãs que se dão as mãos, porque só trazem benefícios ao meio, são os títulos mais eficazes para que obtenhamos a graça da fonte criadora de Deus, do dito eterno. Porque todos nós, a partir do momento que fomos criados, haveremos de ser eternos. Queiramos nós ou não, gostemos disso ou não, o importante é que sejamos um dia conscientes de que quanto mais esforçarmos, mais seremos felizes. E é o que também agora vem dizer o nobre Emmanuel, por meio das mãos de Chico Xavier, quando ele vem dizer que quem aprende a ouvir com atenção, aprende a falar com proveito. Vamos repetir? Quem aprende a ouvir com atenção, qualquer momento que nós estejamos, tudo bem, irmãos e irmãs, não apenas numa casa de oração, no lar, com as pessoas a qual nós não conhecemos nas ruas, no ambiente profissional, aonde quer que nós estejamos à noite, na erraticidade, nas madrugadas, quando o Espírito se desdobra, saibamos ter melhores proveitos, quando bem melhor ouvirmos os conselhos que serão transcendentes para que caminhemos de uma forma mais séria para a felicidade relativa neste órgão. E Chico, me tem alguma frase que vem ao encontro desse tema do capítulo 7, itens 11 e 12? Sim, certa vez ele vem dizer: fico triste quando alguém me ofende, mas olha o conectivo pós-vírgula. Com certeza eu ficaria mais triste se fosse eu o ofensor. Magoar alguém é terrível, é horripilante, porque toda vez que empreendemos a mágoa, indireta ou indireta, qualquer quem seja, haveremos de responder. Lembrando o efeito e a causa anterior, causa e efeito. Não existe efeito sem uma causa anterior. Nesta mesma obra existe um capítulo intitulado Causas Anteriores das Aflições, como também outro dizendo Causas Atuais das Aflições, pela nossa inobservância consciencial de tudo que precisemos nos melhorar. E enfim, a prece vem ajudar que pacifiquemos os nossos pensamentos e as nossas emoções, que atraiamos as energias salutares da espiritualidade superior que aqui estão presentes nesse cenário, no exato momento. Afastamos os espíritos superiores, obsessores, retificando. Motivemos os nossos inimigos a nos perdoarem. Estamos repetindo isso porque é imprescindível que repitamos, para que não erremos mais nas nossas reencarnações e utilizemos esses mecanismos de defesa para o nosso próprio benefício, que é o que fará com que estejamos melhores alicerçados em tudo que nós recebamos aqui do Instituto Espírita Cidadão do Mundo. Tudo isso faz com que nós reflitamos sobre esses próximos itens que também aqui já temos como meta em nossas vidas. Fica à vontade, Ana.
de sabermos lidar com a riqueza, com a fama e com o poder transitório, de sabermos que se nesse momento não recebemos a cura imediata para alguma e mais doenças que nós estejamos aqui tendo que as tratá-las, pode ser que no futuro as recebamos, desde que insistamos para isso e confiemos, alicercemos na fé que move montanhas. E quais são as montanhas? Não as físicas, e sim os nossos desafios existenciais, afastando os parentes problemáticos ou acolhendo-os na condição de seres que por nós tiveram seus desajustes no passado e que cabe nesse presente nós sabermos os reaproximarmos na senda da caminhada evolutiva. Facilidades no campo profissional em muitas ocasiões podem nos perder do que nos beneficiar, então saibamos o que nós estamos pedindo por pensamento, e privilégios que são terrenos, transitórios, materiais, e pelo contrário, conquistemos aqueles que são agradáveis aos olhos de Deus, do nosso Pai maior, que são aqueles que beneficiaram os homens e muito para a eternidade. Fique à vontade, irmão. E assim sejamos pessoas melhores, trabalhando o orgulho e construindo a humildade, que é o título do capítulo 7, itens 11 e 12 que nós estamos trabalhando. E as características do bons espíritos. Olha o que nós estamos buscando empreender em nossas vidas aos poucos. Sim, o bom espírita, ele tem que ser cristão, porque está atrelada, segundo a revelação que é o Novo Testamento, com a terceira, o Consolador prometido. Fica à vontade, irmão. Que é a codificação kardeciana, lá desde os idos de 18 de abril de 1857, no meio do século XIX, praticamente. Aceitemos e pratiquemos com fidelidade os princípios doutrinários cristãos. Esforcemos-nos por sermos virtuosos e praticantes, executores da caridade transcendente. Saibamos exemplificar, porque é o ato, como eu disse também lá no início e também no meio do nosso bate-papo fraterno, que transformarmos em seres melhores e assim atinjamos o próximo nível de estágio evolutivo, que é o de regeneração. Será que essa irmã que tanto trabalhou com a palavra mediúnica de Divaldo Pereira Franco, que na minha opinião, pós o desencarne de Chico, foi o que realmente pôde, de forma ampla, a nível global, dar continuidade nos conhecimentos e ações transcendentes do Novo Testamento, como também da codificação kardeciana, assim, de Divaldo Pereira Franco. Será que a irmã Joana de Ângeles tem algo a agregar também a este capítulo 7, itens 11 e 12? Por que não? Vem assim ela dizer-nos que a vida são os incessantes oportunidades que surgem pela nossa frente. Esse momento é uma oportunidade, lógico que é, jamais os insucessos que venham ter ocorrido no passado, como os insucessos que nós já praticamos nessa atual encarnação presente. Então assim venhamos nos convidar para que valorizemos o bom e apaguemos, encerremos, concluamos de uma vez por todas as mazelas do passado. Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante, que desde o mês de abril do ano de 1900 e voltando para o mundo espiritual, tem algo também a nos agregar. Adoro trazer esta frase em todos os temas que eu trabalhei, independentemente de tema que eu venha trabalhar. Quais são essas palavras que vêm sempre no plural, engrandecemos em existência reencarnatória? Ele vem nos dizer que solidários nós seremos união, mas e se nós somos separados uns dos outros, porque nós seremos apenas pontos de vista, porque não estaremos sendo útil à transformação e à ascensão do orbe e dos seres em experiência evolutiva. E volta ele dizendo que junto nós atingiremos, alcançaremos os nossos propósitos, os nossos objetivos conscienciais, que é isso que vai acontecer nos dias melhores. Que um dia eliminemos a corrupção, o adultério, a mentira, a fome e todas as mais mazelas que ainda no nosso orbe existem e que nós não gostamos de as vivenciá-las para nós, como também para os que estejam ao nosso redor em qualquer ponto deste universo. Será que também Giovanni de Pietro de Bernardo, naquele qual nós lá no século XI conhecemos por Francisco de Assis, pode também agregar algo a este tema? Sim, por exemplo, em um trecho da oração que todos nós ouvimos e cantamos nas casas espíritas, dizendo e convidando-nos e sugestionando-nos que sejamos instrumento da paz do mundo onde quer que nós estejamos, com bem agir. Isso para que os nossos semelhantes também transformem-se, reconstruam-se com os nossos esforços e reconstruindo no nosso dia a dia. Não é fácil, mas esse ser que amou todos os reinos, por isso da imagem aqui gerada por IA, inteligência artificial, demonstra
o amor transcendente desse ser que, conforme relatos, lá habita Alcione, lá na constelação das Pleiades, onde planetas de estágio muito mais evoluídos que o nosso lá estão caminhando rumo à felicidade do universo, até que atinjam a perfeição relativa. Então a nossa gratidão a tudo que Giovanni de Pietro de Bernardone fez e continua fazendo lá no mundo espiritual em nosso benefício, por meio de tantas obras mediúnicas que nós temos acesso e as estudá-las e buscarmos as colocá-las em prática. Olha que linda irmã Sheila, que foi filha de Nobre Adolfo Fritz, a qual também convido para quem quiser saber um pouco mais da vida transcendente dessa irmã lá no mundo espiritual. Existe uma obra intitulada Alvorada Nova, trazida pelo irmão Caidar Schinkel. Lá nós veremos a transcendência dessa irmã cuidando de um hospital espiritual amplo, dentre outras atividades. É uma obra semelhante ao nosso lar do Espírito André Luiz, que trata de informações de uma colônia espiritual e todas as suas diversas ações em prol ali da reconstrução dos seres que ali passam por desequilíbrios outros que são ali desafiantes a cada um deles. Será que essa irmã, que em uma de suas encarnações foi Santa Joana de Chantal, onde inclusive temos uma obra também que pode ser ali como autobiográfica, para o nosso conhecimento mais amplo da irmã Sheila, intitulada Irmã Sheila, Missionária do Amor, ela vem nos fazer o seguinte convite acerca e atrelado a esse tema que nós estamos trabalhando. Ela vem dizer que quando a subida reencarnatória existencial de cada um de nós no campo físico há de se fazer mais difícil, devemos fazer uma pausa, principalmente a pausa mental, pois assim poderíamos ter condições, pelo aproximar dos espíritos de luz, a adentrarmos o santuário silencioso da conexão com Deus, da conversa sincera, que é a tal da dita prece, para que assim sentamos a presença daqueles que sempre estão nos amando, nos guiam e nos dando suporte para que não escorreguemos de formas ainda mais clamorosas, semelhante ao que muito fizemos em encarnações pretéritas, seja por meio da cúpula espiritual aqui desta casa, por meio dos nossos mentores individuais. Todos eles estão agindo em nosso benefício, mas, queridos irmãos e irmãos, não podem fazer por nós em qualquer canto do universo, onde quer que eles estejam, quando nós também um dia seremos mentores individuais de tutelados em campos encarnatórios. Nós não poderemos fazer por eles, senão eles não irão evoluir, como também nós não iremos caminhar para frente. O campo intuitivo sempre está ligado, e o nosso campo psíquico de conectividade com as mensagens da luz, por meio do que eles nos empreendem, está em uníssono com os nossos pensamentos e ações empreendidas em prol dos mais necessitados, porque os sons não precisam de remédio, já dizia o meigo Rabi da Galileia, mas sim nós, todos nós sem exceção, os doentes da alma e também do corpo semimaterial perispiritual, que reflete nas mazelas dos corpos físicos. Isso é o convite dessa querida irmã estelar, que muito ainda trabalha com a cúpula espiritual, não só nas atividades do ensino, na erraticidade, mas em outros campos mais transcendentes em torno da psicosfera espiritual, também da material de nosso orbe. Já estamos caminhando para o feixe do nosso bate-papo fraterno. E sempre no feixe, queridos irmãos e irmãs, eu gosto de colocar situações que unam-as com a temática, mas principalmente faça com que raciocinemos sobre o que nós estamos fazendo com a nossa atual encarnação. Por que não trazer Chico Xavier? Recentemente findei esse livro do Grupo Espiritual Emmanuel, GEM, lá de São Bernardo do Campo, Cartas de Chico Xavier. Como que funciona esse livro? Quando Chico estava encarnado, ele tinha uma grande afinidade com essa família, a família Ramaciotti, Rolando e Caio Ramaciotti, onde Chico não tinha e-mail, não tinha celular, não tinha plano ilimitado de internet e de telefonia móvel, para que eles pudessem ser mais sérios em suas informações, em trocar ideias. Então, por meio do que era ali empreendido, cartas. E como essas cartas demoravam para chegar por meio do correio. Então, eles trocavam cartas inúmeras. A lista constante nessa obra, e convido-os para que estudem também. Em um dos trechos dessas muitas cartas, olha o que Chico Xavier vem dizer e olha o desafio transcendente que ele teve no seu campo missionário. E quantas vezes nós reclamamos de tão pouco, não vou no IECIM hoje porque eu estou com uma dor de cabeça. Eu não vou no IECIM
porque a semana inteira eu trabalhei tanto, fiz os meus serviços domésticos, mas não vou porque não tenho energia para aprender. Mas será que aqui em Vivo, mesmo com tantos esses desafios, não iriam ser recompostas essas energias? Afirmo-vos que sim. Dentro da nossa meritocracia é lógico, mas sempre as serão repostas. Chico disse a Rolando Ramaciotti, como também a Caio. Em um trecho dessa carta, nosso portão de entrada, lógico, lá de Uberaba, né, de onde ele trabalhava, portão de ferro com pesados engates. Não era pequenos cadeados, não, pesados engates. Já foi derrubado e substituído 6 vezes. Por quem? Quem será que assim trabalhava? Os benefícios que Chico Xavier lá empreendia para seres de todo o nosso planeta. Tios já foram dados sobre nossa casa. Então significa que armas de fogo ali eram utilizadas, inclusive desferidas sobre a casa, que era um templo de luz, de paz, de acolhimento fraterno e de caridade transcendente. Pois é, olha o campo do desequilíbrio, da ignorância, o campo da obsessão de tantos seres que ainda estão agindo nessa frequência energética. Bombas diversas já foram colocadas em nosso pátio de entrada. Até bomba já não chega a quebrar portão, tiro de arma de fogo, e a bomba foi ali desferida para que, enfim, aquilo acabasse, mas não acabou. Porque a luz sempre é maior e mais forte do que as trevas. Vai findar Chico essa carta dizendo: pedras de 2 a 5 quilos já nos foram atiradas, obrigando-nos a ocultar-nos nos recessos de nossa moradia. Imaginemos nós no lugar de Chico Xavier, o medo que dá. Pessoas desconhecidas até altas horas da madrugada. Tiro, bomba e barulho de portão sendo quebrado. E continuar no dia seguinte, sem contaminar o meio, com uma cara de impaciência, uma cara de que não quer receber ninguém, porque não é familiares próximos de Chico, pessoas estranhas, e continuar por 92 anos de idade. É um não ser transcendente, é um não ser que já merece, por exemplo, habitar o planeta Júpiter, que depois do Sol do nosso sistema solar, tornar-se-á o segundo Sol daqui a alguns séculos, se assim caminharemos e caminharmos para a nossa ascensão no mundo de regeneração. Um dos planetas mais evoluídos desse sistema solar, próximo ao Sol. Será que Chico já teve condição de lá estar reencarnando por tudo isso que ele passou? Até que passassem as crises de desemprego dos nossos agressores, o quê? Gratuitos. O que Chico Xavier fez para esses seres que nem ele conhecia, nem os divisava com os olhos físicos, para que recebesse a ingratidão? Uma das maiores mazelas depois do egoísmo é a ingratidão. Quantas vezes nós somos ingratos aos nossos semelhantes? Coisa que não deveríamos assim estar fazendo, porque alicerces e ferramentas aqui nesse Santana de Parnaíba, no campo do intelecto, como também no campo da moral, nós recebemos em larga escala. E o que nós estamos fazendo com tudo isso? Vamos passar mais alguns valores para que cuidemos melhor do nosso corpo físico. Ferramenta de lapidarmos o nosso espírito imortal? Sim. Também não sei se é no conhecimento de todos os irmãos e irmãs, mas no nosso corpo físico, quando reencarnados principalmente na idade adulta, são 5 milhões de pelos que nós temos. Temos 206 ossos também. Temos 25 bilhões de neurônios, meu Deus do céu. Mais de 220 bilhões de células. Tudo isso dentro de um corpo físico. Olha como é transcendente a fonte criadora Deus. 97 mil quilômetros de veias, artérias e vasos capilares. Sendo que, se fossem alinhados, dariam 2 voltas e meia em nosso orbe. É fácil nós chegarmos do outro lado do orbe? Quanto tempo nós demoramos para chegar? De avião até que é rápido. Mas se fôssemos de algum meio de locomoção, um carro, ou uma moto, ou qualquer que seja o meio de locomoção, daria 2 voltas e meia em torno do nosso orbe. É de fácil compreensão isso? Olha porque nós estamos tão aquém de uma evolução, tanto moral como também intelectual. E olha porque nós merecemos passar por essas mazelas. Quais são os esforços que nós estamos empreendendo para que ascendamos nesses e outros conhecimentos que precisam por nós serem empreendidos para o nosso próprio benefício. E ainda finaliza dizendo que o coração faz entre 70 a 75 batidas por minuto. Vejam. Chega a dar mais de 110 mil batidas por dia. Um ano tem quantos dias mesmo? 365 dias. Uma encarnação tem quantos anos e dias mesmo? Será que isso volta àquele ponto que nós falamos lá no início? Que aquele ser transcendente disse que
a cada um conforme suas obras, o plantio é livre e a colheita é obrigatória, é dando se recebe, façamos ao outro aquilo que gostaríamos que fosse feito a nós mesmos, que responderemos sentir por sentir, pensamentos e atos concretizados ou não concretizados, que poderíamos ter empreendido bons pensamentos em benefício dos mais necessitados. Sim, afirmamos que sim. E aqui Washington deixa a fonte para que saibamos que está embasada essas informações e elas existem, pelo menos até o nível tecnológico que nós estamos. E os próximos que virão nos próximos anos e décadas, será que descobrir-se-ão ainda outras mais benesses que a fonte criadora deposita em corpos físicos no reino nominal? Afirmamos que sim, mas ainda não temos aparelhos sofisticados para tanto, como doutor consciência para tal compreensão. E vem aquele que um dia foi Saulo de Tarso, mas na estrada de Damasco viu aquele ser transcendente, a sua luz, lógico, porque ver um ser transcendente que nem originário é desse sistema solar, tampouco podemos afirmar dessa galáxia, vem e converte-se ao cristianismo redimido. De perseguidor, agora vira um perseguido. Porque pregar o bem e o executá-lo é de incompreensão de muitos, não só 2000 anos atrás, mas também atualmente. E ele vem inconscientemente dizendo: Senhor dos céus, do universo, o que queres que eu e nós, humanidade, o façamos? Nós sabemos o que precisamos fazer, então vamos buscar assim o fazemos em nosso dia a dia, que sejamos esses artífices também dessa nossa transformação. Abandonemos o Saulo de Tarso e construamos em Paulo de Tarso, o divulgador, propagador e o concluidor em todo o tempo restante de reencarnação que ele teve neste orbe, demonstrando-nos que sim é possível. Então assim o façamos, se benefícios para tanto quisermos. Uma frase que normalmente é atribuída a Chico Xavier, mas que de origem é deste irmão James R. Sherman. Foi publicada nesse livro, nesta obra, um ano após o meu nascimento, 1982. Olha o que vem nos dizer essa frase, principalmente após a vírgula. Embora ninguém de nós possamos voltar atrás e fazermos um novo começo, olha depois da vírgula. Qualquer um de nós nas duas dimensões da vida, não só na material, mas este que nós não enxergamos que aqui estão, podem ser úteis. Estudando e trabalhando, podemos começar a fazer agora um novo fim, no hoje, no agora. Não é no futuro, a posterior, não é no hoje. Se quisermos sermos mais felizes e obedecermos consciencialmente quais obrigações reencarnatórias cada um de nós precisamos empreender no nosso dia a dia. Será que Deus ama todas as suas criaturas? Por que tanto nós, em humanidade, temos que julgar uma ou mais situações? Lembram que eu disse, e todos nós sabemos disso, um único Pai nós temos, e todos nós somos criaturas, irmãos uns dos outros, em diversos estágios evolutivos, como também em reinos diferentes. Desde o princípio inteligente que lá está no reino mineral. Pedras aqui estão. O princípio inteligente lá está bem próximo desses objetos que nós poderíamos citar, mas são fontes criadoras ali colocadas para as suas respectivas evoluções, como também o reino vegetal, olha as árvores, as plantas, o reino animal, a qual nós divisamos os nossos cachorrinhos, gatinhos, também já passamos por isso. Nós do reino nominal. Então tudo é da fonte criadora. Saibamos cuidar, zelar, interagir, desejar que aquele ser que está em princípio inteligente no reino mineral um dia seja um Cristo planetário, um co-criador, um divisor de águas na ascensão dos seres em estágios evolutivos inferiores ao dele e a de todos nós. Então vamos amar, nos respeitar, sermos mais felizes, compartilharmos experiências, não digamos que nós somos melhores do que quer que seja, porque cada um é um aluno eterno do universo. Então é o convite desta imagem também extraída de inteligência artificial para que venhamos dar as mãos, que toda religião tem a sua finalidade transcendente do bem, da caridade e da fraternidade. E se uma ou mais pessoas venham a denegrir uma ou mais religiões, o erro está no ser humano, não na proposta divina límpida e cristalina de algo que foi criado para a ascensão do ser humano. É o convite que nós trazemos neste slide. Aí pergunto, de tudo que fizermos, falamos com as intuições deste momento dos amigos espirituais, é ou não
de cada um de nós lícito que sejamos felizes dentro também dessa imagem sugestiva no campo da simplicidade, da humildade. Será que muito precisamos ter para que atinjamos a felicidade? Afirmamos que não. O que mais tenha neste orbe encarnado não é feliz integralmente todos os dias da semana, e tampouco será em toda a sua programação reencarnatória. Estamos no final de provas e expiações. É o convite a que deixamos também nesse slide sugestivo para que contentemos com as experiências que nós estejamos passando, que elas serão transcendentes se as soubermos entender, compreender e principalmente as colocá-las em prática. E fica no feixe, nesse tríplice aspecto, a qual esses, não sei se todos os irmãos conhecem, praticamente falei de todos, mas repitamos da esquerda para a direita: Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante, ao seu lado aquele que foi Emmanuel, o mentor de Chico Xavier, ao seu lado no centro de pé, Jesus Cristo, ao seu lado ainda aquela que foi a sua mãe, há 2000 anos atrás, Maria Rosa Mística de Nazaré, ao seu lado o codificador, Allan Kardec, e no centro, sentado naquela imagem que tanto nós conhecemos, Chico Xavier, afirmando-nos, não apenas eles, mas todos os seres que trabalham em prol da luz, das benesses que todos os seres precisam construir e adquirir nesse dia a dia. Busquem sempre, queridos irmãos e irmãos, mais conhecimento, porque disse Jesus: amai-vos o primeiro mandamento, mas instruí-vos desde o segundo. Tem que andar lado a lado. Quanto mais conhecimento, mais expansão de consciência. Quanto mais expansão de consciência, mais queremos agir em prol do todo, do macro, sair um pouco do eu, do micro, do individual, do singular. Esses são os seres transcendentes que agem dessa forma. De todos os tópicos que aqui poderíamos tratar e falar do autoconhecimento, fica apenas e tão somente, fica à vontade, irmã, de uma das frases que tanto nós conhecemos, daquele qual nesta terra teve o nome de Sócrates, dizendo-nos: conhece-te a ti mesmo. De nada, irmã. É isso que fará com que nos lapidemos. Sejamos conscientes das mazelas que nós carregamos do passado, mas conscientes ainda de que nesse presente precisamos as concluir com assertividade, para que no futuro não reincendamos nos degraus que compete a cada um de nós os concluirmos nesse exato momento. Porque afirmam-nos os irmãos espirituais: quando voltamos para o mundo espiritual por meio das desencarnação, apenas então somente é a nossa consciência que nós daremos satisfações. O que eu fiz de errado, mas o que eu fiz de bom. E nesse meio tempo, que é extenso dentro de uma encarnação, o que eu deixei de fazer de bom. Porque também afirmam esses irmãos espirituais: não basta que não façamos mal, é imprescindível que construamos o bem. É o convite e o feixe da prática do bem, da caridade e da fraternidade, que sim, faz-nos a transformar-nos em seres melhores. Vamos de uma vez por todas, queridos irmãos e irmãs, dentro da proposta do capítulo 7, em itens 11 e 12, irmos eliminando o orgulho, a vaidade, a arrogância, a prepotência e outras mais mazelas que não sabemos que nós ainda obtemos. Vamos não mais contaminarmos o meio com essas sensações negativas que trazemos no pretérito. Vamos, nós iremos conseguir. O apoio aqui transcendente da cúpula está sendo empreendido desde quando ela abriu as portas na cidade de Santana de Paranaíba. Assim o façamos, e assim por todas essas energias benéficas que recebemos dessa casa, desejamos na sequência que recebamos o melhor da cúpula espiritual, que com todas as suas aparelhagens, com todos os seus medicamentos, trabalharão em nossos corpos semimateriais, perispirituais, em benefício dos nossos corpos físicos. E repito, ainda que não recebamos a nossa integralidade, a cura que aqui viemos buscar, ela pode estar lá na frente, com a nossa persistência em aqui voltar, melhorando-nos no nosso dia a dia, nos 7 dias da semana, e dizendo, aqui adentrarmos a cúpula espiritual e os nossos mentores, esforçando-me estou, queridos irmãos, para me melhorar. Então assim, promovam as benesses dessa meritocracia que eu mesmo estou buscando empreender, como nós mesmos estamos buscando empreender. E assim, fica esse convite para que, na sequência, em abandonando todas essas mazelas citadas na primeira palavra do item 11 e 12 do capítulo 7, sejamos caridosos, humildes, fraternos e transcendamos em oportunidades evolutivas para nós mesmos, como também para o trem. É o convite da temática de hoje. Que assim seja, graças a Deus, que possamos nos manter em silêncio para que estejamos em uníssono com a psicosfera espiritual equilibrada que aqui está nessa casa, e tenhamos um ótimo final de semana, uma ótima encarnação, um ótimo início de semana, e até uma próxima oportunidade, se a fonte criadora nos permitir, e a cúpula dos trabalhadores também encarnados aqui desta casa. Que assim seja, graças a Deus, e bom atendimento a cada um de